Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar os julgamentos da reunião do mês de fevereiro de 2021, da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da terceira sessão do CARF. Eu vou estar dando bom dia nominalmente a cada um de vocês, e aí já serve como teste do microfone, para ver se está tudo ok. E será na ordem de votação. Bom, primeiramente, bom dia, conselheiro Elcio. Bom dia a todos. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos. Bom dia, Mara. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, Arnaldo. Bom dia. Bom dia, Laércio. Bom dia e bom trabalho a todos. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos, bom trabalho. Bom, confirmado o quórum regimental necessário, então está aberta a primeira sessão do dia 23 de fevereiro. Como consta da pauta, será submetido ao colegiado proposta de retificação da ata de dezembro de 2020 de 3 processos. Então, eu vou passar nominalmente a cada um deles, eu vou ler qual é cada um deles, iniciando com qual a razão da retificação, e depois eu leio qual será o dispositivo já retificado. O primeiro deles é o processo 10.880.9771/2012-60, em que o interessado é Taurus Eve Empreendimentos Imobiliários. Esse aqui constou na ata a votação por unanimidade de voto, e o que o torna contraditório o registro em que o presidente ficou vencido, que negava o provimento. Então, a correção a ser feita implica no seguinte texto, na seguinte redação do dispositivo. Resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso voluntário em diligência, a fim de que a autoridade administrativa analise os documentos apostados aos autos pela recorrente, inclusive ao recurso voluntário. Se entender necessário, intime-se a promover a entrega de outros documentos imprescindíveis à apreciação do alegado indébito. Ao final da diligência, elabore relatório e dê ciência ao contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 dias, vencido o conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, que negava provimento ao recurso. O segundo item a ser retificado é também da mesma empresa, Taurus. O processo só muda, o final dele 2012-72, e ele terá exatamente a mesma redação. O terceiro processo, ele é da companhia Alcoquímica Nacional, que é o processo 10.480.735.5473/2013-52. Nesse constou originalmente da ata que o motivo da retirada de pauta foi ausência da relatora, e, na verdade, houve pedido da PGFN. Então, só para a retificação é para constar o texto correto da razão da retirada de pauta. Então, passa a ser processo retirado de pauta a pedido da PGFN. Nos termos do artigo 12 da portaria CARF 17.296/2020, o processo será incluído em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. Então, esses são os 3 processos da reunião de dezembro que estamos submetendo à retificação. Alguém discorda da retificação proposta? Elcio, Leonardo, Mara, Pedro, Arnaldo, Laércio e Márcio. Então, aprovado por unanimidade de votos a retificação. Então, passaremos, então, aos julgamentos dos processos da pauta da sessão das 9 horas desse dia 23 de fevereiro. Serão os processos dos itens 1 a 11. Começando na ordem, não há pedido de
participação de patronos, então faremos na ordem. O primeiro processo deles é de relatoria do conselheiro Pedro Lima, é o processo final 2011-28 da Companhia de Urbanização de Goiânia, Comurb. Então, a palavra está com o relator Pedro. Obrigado, presidente. Está na pasta? Na pasta, Comurg, março de 2020. Conseguiram achar? Tá lá? Sim, está lá. Tá. Vamos lá. Esse processo é um retorno de pauta por causa da alteração do valor de alçada para pauta, né? A gente teve que fazer uma análise dos processos que estariam dentro do novo valor, e eu recuperei esse processo lá de março de 2020, tá? Então, ele é de pauta, foi pautado em março de 2020, e saiu por conta do início da pandemia, né? E dos julgamentos virtuais. Então, ele voltou agora. Se vocês quiserem acompanhar pelo resumo, pode também, fiquem à vontade. Mas, basicamente, o que trata o processo aqui, né? Vocês estão me ouvindo bem? Ou está dando aquela falha? Está ouvindo bem? Tá. Esse processo aqui é de auto de infração, de PIS e COFINS, lavrado em razão da diferença apurada entre o valor confessado e o apurado no DACOM. Então, a fiscalização fez essa análise e verificou a diferença e autuou, cobrando a diferença. Basicamente, esse é o centro da questão, né? Com relação ao trâmite do processo, a DRJ lá de São Paulo decidiu pela improcedência da impugnação e o contribuinte apresentou recurso voluntário. Aí, para entrar em maiores detalhes, eu vou dar uma olhada no meu resumo aqui. Vamos lá. Bom, então, folhas 83, auto de infração de PIS. Consta, eu separei o seguinte trecho, em que o fiscal fala assim: em 18/3/2015, atendimento ao termo tal, ao setor de fiscalização, o contribuinte apresentou as planilhas de apuração do PIS e COFINS, ano 2012, e informou que as divergências apontadas foram sanadas às DCTFs retificadoras, ora apresentadas, que corrigem as pendências constatadas pelo auditor fiscal. Tais divergências se deram, pois o responsável pelo envio não preencheu, não informou o PIS e COFINS. Ao contribuinte foi informado que ele está sob ação fiscal, sem ocorrência de espontaneidade, e que os valores informados do PIS e COFINS, nas citadas DCTFs retificadoras, não seriam considerados pela fiscalização, e que os valores a pagar dos tributos PIS e COFINS dos meses de novembro e dezembro de 2012 serão constituídos seus respectivos créditos tributários, com a lavratura do presente auto de infração. Folhas 89, auto de infração de COFINS, regime não cumulativo, insuficiência de recolhimento. Fala assim. Ele fala a mesma coisa, apresentou a citada retificadora das DCTFs, tal, nos mesmos meses.
a mesma razão aqui, né? E aí, em folha 103, impugnação, o contribuinte, ele alega que ele parcelou aqueles débitos em questão, pede o cancelamento do auto de infração ou a redução da multa e confessa que não pagou aquela diferença que foi apurada, né? Aí eu trago os trechos para vocês. Parágrafo 21 da impugnação. Ademais, fica evidente que a impugnante, ao declarar o PIS para a COFINS na DACOM dos meses de novembro e dezembro de 2012 e não tê-lo feito nas DCTFs no mesmo período, cometeu um erro de fato, conforme foi descrito pelo próprio agente fiscal, no item 4, desta peça impugnatória. Como sabemos, se houvesse intenção de sonegação, fraude ou conluio, a impugnante nem teria lançado os referidos débitos nas DACOM dos citados períodos. O próprio agente fiscal aplicou a multa de 75% por insuficiência de recolhimento de PIS da COFINS, conforme já devidamente demonstrado no item 5 desta peça impugnatória, considerando que o tributo foi devidamente declarado na DACOM dos meses de novembro e dezembro de 2012 e posteriormente na DCTF retificadora. Com base no exposto, como a impugnante tenha confessado o débito, dando origem ao lançamento de débito confessado, a multa deve ser reduzida para 20%, em decorrência do artigo 61, parágrafo 2º, da Lei 9.430 de 96. E aí trouxe o pedido final dele, né? Seja reconhecida a nulidade ou diminuição da presente cobrança pelos seguintes motivos. Os débitos lançados em auto de infração já se encontraram devidamente parcelados nas condições estabelecidas na Lei 11.941 de 2009, com adesão prorrogada pela Lei 12.996. Nulidade da multa de 75% do valor imposto, por ser considerada confiscatória, e subsidiariamente a redução da multa de 75% para 20%. E aí ele traz, folha 140, comprovantes de arrecadação. Eu vi aqui que são de 2014, sendo que o período de apuração aqui é de novembro e dezembro de 2012. A DRJ São Paulo, então, julgou improcedente, né? Verificou que o parcelamento que o contribuinte informou não bate com os débitos cobrados nos autos, né? E negou a inconstitucionalidade alegada da multa. E aí, em recurso voluntário, o contribuinte traz novos argumentos, alega imunidade, alega que não ocorreu fato gerador do PIS/COFINS, pede denúncia espontânea e cancelamento da multa de 75%. Então, esse é o relatório. Pode ir para o voto aí. Então, seguindo com o voto. Já vou para o terceiro parágrafo ali, né? Conheço o recurso voluntário tempestivo, preencho os demais requisitos. De fato, houve falta de declaração e falta de pagamento. Isso é incontroverso nos autos. Para o PIS/COFINS, incidente sobre as receitas de prestação de serviços, que é o caso aqui. Eu tinha esquecido de falar. Nos termos da Lei 10.637 e 10.833. Né? E, em impugnação, o contribuinte basicamente fez duas alegações. Primeiro, alegou que parcelou os débitos. Em seguida, alegou que a multa não deve ser aplicada em razão de sua desproporção ao valor principal, né? E solicitou cancelamento ou redução. O julgamento de primeira instância, ele tratou de ambas as questões de forma bem específica, né?
negou provimento à alegação de parcelamento em razão da insuficiência dos comprovantes de arrecadação juntados, né? E, em seguida, negou provimento à alegação de desproporcionalidade, de cancelamento ou redução da multa, em razão da legalidade da aplicação da multa, né? E impossibilidade da inconstitucionalidade ser tratada no âmbito do PAF. E aí, em recurso voluntário, o contribuinte, então, inovou as suas argumentações, né? Deixou de combater as razões de decidir da decisão de primeira instância, né? Então, ele inovou, deixou de combater as razões de decidir da primeira instância e argumentou pela imunidade recíproca prevista na Constituição Federal, que ela deveria ser aplicada, né? Argumentou que é imune, que é isento, que não houve fato gerador e que houve denúncia espontânea. Tá? E aí, considerando as alegações do contribuinte, eu lembro que, em que pese a preclusão ser uma norma rígida, né, em alguns casos ela deve ser aplicada para evitar o desenrolar muito longo de processo que deveria obter uma solução rápida, né. Então, a preclusão, ela contribui para a celeridade processual e deve ser aplicada quando, de fato, o contribuinte deixa de contestar as matérias principais ou deixa de contestar o que foi julgado em primeira instância, que é o caso aqui, né? E inova os argumentos em recurso voluntário. Então, ele não declarou, não pagou o PIS e COFINS e ainda não contestou as razões de decidir da primeira instância. Então, aqui eu relembro, né, como já relatado, que em nenhum momento ele contestou os débitos cobrados, ao contrário, confessou que realmente deixou de lançar e pagar, trago o trecho do recurso voluntário, aponto que somente após o lançamento o contribuinte apresentou da CTF certificadora, fato confirmado no próprio lançamento, que eu reproduzo o trecho aqui. Então, com base no artigo 17 do decreto 7235, a defesa do contribuinte está preclusa, uma vez que não contestou em nenhum momento a razão pelo qual os débitos foram cobrados. Inclusive, caso o contribuinte tivesse contestado o que foi decidido em primeira instância, caso ele tivesse contestado as razões decididas em primeira instância, né, é possível verificar que os comprovantes de arrecadação juntados... O Paulo caiu, gente. Aguardar o presidente. Presidente? Voltou? Eu acho que eu dei uma caída, mas não... Pode dar continuidade, Pedro. Obrigado, presidente. Bom, caminhando para o final, então. Caso ele tivesse contestado a decisão de primeira instância, realmente é possível verificar que o contribuinte não comprovou que ele parcelou os exatos débitos cobrados nesse processo. E a multa aplicada, por sua vez, possui amparo legal e, com base na súmula 2 do CARF, o Conselho não possui competência para tratar da inconstitucionalidade de lei. Então, diante de todo exposto, voto para negar provimento do recurso voluntário. Bom, na verdade, você está conhecendo o recurso negando provimento em que pese ter considerado aí, constatado a preclusão, né? Ah, sim, presidente. Eu até estou vendo aqui que eu não reconheci a preclusão, né? Porque senão eu não teria conhecido o recurso. Na verdade, o que eu estou falando aqui é que, com relação ao principal,
tá precluído, entendeu? Com relação ao principal, que é os débitos que foram cobrados. É isso que eu quis dizer. Eu posso adequar melhor. Porque você deixou claro que ele não contestou os fundamentos da decisão da primeira instância. E Também. em que pese isso também, ele não trouxe nas razões de defesa a questão do que ele alegou em impugnação, que seria a existência de parcelamento, né? Então ele trouxe, na verdade, houve uma inovação mesmo aí. Ele veio falar de imunidade recíproca, aí realmente precluiu. Não vou conhecer esse argumento de imunidade recíproca. Eu acho que talvez a preclusão seja realmente com relação ao débito principal, que ele confessou, e com relação a esse argumento da imunidade recíproca. Mas no litígio não constava a questão da imunidade, né? Isso inovou. Não. Ele inovou mesmo. Então eu vou... Bom, mas vamos ouvir a manifestação dos demais, ou já quer ir direto para o voto, ou Elcio? Tranquilo, né? Eu olhei aqui o processo todo, é bem tranquilo. Tá, pois não, pode ir. Bom, pelo que eu vi aqui, a fiscalização percebeu que tinha uma receita que foi apurada, inclusive pelo próprio contribuinte do DACOM, intimou ele para esclarecer, ele confirmou que realmente tinha aquela receita que não foi tributada. Após o início da ação fiscal, ele entrou com a DCTF retificadora. Tudo bem, mas só que ele já tinha perdido a espontaneidade, e caso ele tivesse feito algum pagamento, isso vai ser na hora da execução da decisão lá na repartição de origem que vai verificar, né? Se houve pagamento, vai compensar. Se não, não. Mas pelo que eu vi aqui, o pagamento que ele demonstra que ele fez é de outro período de apuração. Não tem nada a ver com o período de apuração desses autos. Então, isso aí já está afastado. A questão da imunidade recíproca, ela é restrita a impostos. E aqui nós estamos com PIS e COFINS. Então, também não se aplica. Então, eu acompanho o relator. Ok. Leonardo. Acompanho o relator. Mara. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Aí você, Laércio? Não, era o Arnaldo. Laércio. Depois de mim, o Laércio. Não, depois de você é o Pedro, que é o relator. Ah, é verdade. Aí agora é o Arnaldo. Eu acompanho também. Agora é o Laércio. Acompanho. Eu também acompanho, então, unanimidade de votos. Eu também acompanho, presidente. Quem? Eu também acompanho. Faltou o Márcio. Eu pulei você, Márcio, e olha que eu... Tá, desculpa. Eu acho que foi... Eu acho que o Laércio se manifestou, e eu falei, eu já tinha falado, e eu entendendo que era você que estava se manifestando. Bom, então, item 1 da pauta, Companhia de Urbanização de Goiânia, por unanimidade de votos, negocia provimento ao recurso voluntário. Item 2 da pauta é o processo 2012-70, é o embargo da Fertilizantes Heringer S.A., em que era de relatoria do conselheiro Macedo, houve pedido de vista do conselheiro Elcio, e que acabou sendo designado como o redator ad hoc para a leitura do relatório, a leitura do voto do Leonardo Macedo e depois já complementando com a sua vista. Com a palavra, Elcio. Bom, eu vou ler, né, o voto lá do relatório, o voto que o conselheiro Macedo deixou na pasta T, né, lá de março, e na sequência eu dou o meu voto vista. Então, que trata-se de embargo de declaração oposto pelo recorrente em face do acórdão 4.805 de janeiro de 2019. A emenda está aí, reproduzida.
A embargante suscita obscuridade na decisão quanto ao seguinte excerto do julgado. 2.7. Dos serviços e bens não admitidos. A recorrente explica que a fiscalização glosou diversos créditos relacionados a bens e serviços adquiridos. Só um minuto. Bens e serviços adquiridos, inclusive atinentes às despesas incorridas para o transporte desses bens. Diz, todavia, que tais bens e serviços são utilizados como insumos, pois se trata de ferramentas operacionais, materiais de manutenção, etc., os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo. Da leitura dos autos, depreende que tais créditos serão analisados no processo final 2012-91, apensado ao processo 2011-22, a qual engloba também as despesas de frete incorridas para o transporte desses bens. A embargante entende que existiram glosas individuais em cada processo trimestre, a ser analisado especificamente. Assim se expressa nos embargos. Por primeiro, não se depreende dos autos a conclusão de que tais bens e serviços seriam analisados em apenas um dos autos submetidos a julgamento. Isso porque todos os trimestres sob exame possuem glosas listadas na planilha anexa e, uma vez desmembrados para serem julgados individualmente, caberia ao colegiado analisar cada uma das glosas nos processos respectivos trimestres em que foram perpetradas especificamente. Como se mais não bastasse, nem mesmo nos autos apontados pelo doutor conselheiro relator, qual seja 2011-22, o direito creditório em espec for efetivamente analisado, o que corrobora com a existência de obscuridade que demanda incontestável reparo. Destarte, é imprescindível o aclaramento da obscuridade retromencionada, a fim de que, devida e detidamente analisados os créditos tomados pelo embargante, seja atestada sua legitimidade, conferindo-se integral provimento ao recurso aviado. O despacho de admissibilidade considerou a existência de obscuridade e acolheu os embargos. Nesse sentido, foram acolhidos os embargos, né? Aí eu vou ao voto do conselheiro Macedo. Só fazer uma breve explicação, é que esse processo aqui, ele era paradigma, e tinha inúmeros repetitivos, uma quantidade bem significativa de repetitivos. Só que, tendo em vista esse embargo aqui, que precisaria analisar item por item, né, de cada trimestre, discutindo com o pessoal responsável, né, pelos repetitivos, concluímos por retirar os repetitivos. A partir desse momento, deixou de ser paradigma isso aqui, e os repetitivos vão ser objeto de sorteio. Então, vai ter que ser cada um analisado em razão desses embargos. Porque cada um vai ter uma peculiaridade. Passando aos votos, né? A embargante alega obscuridade quanto a item 2.7 do acordo. Tal item trata dos serviços e bens não admitidos. Explica que todo o levantamento fiscal, toda a documentação carregada a fim de corroborar a legitimidade dos créditos foi concentrada e reunida nos autos final 91. Ocorre que o julgamento em lote realizado por essa turma no dia 31 de 1 de 2019 não contemplava o processo final 91, de modo que a referência feita a este item, aos autos do PA 22, foi de fato equivocada. Entendo que o que importa para o item 2.7 é o resultado do PA 91. Nesse sentido, em consulta ao sítio deste CARF, identifica-se que o processo administrativo PA aguarda desde o dia 25 de 7 de 2009 distribuição exatamente para esta turma. Aqui eu só vou adiantar um detalhe, porque ele fez a consulta lá no processo, né, e verificou essa situação. Só que esse processo 91, ele está anexado ao processo 22. Então, na verdade, o 22 era um dos repetitivos. Então, na verdade, porque como ele estava como anexo de um outro processo, né, não conseguiu, o relator na época, né, não conseguiu identificar que ele também estava como repetitivo. Então, por isso que ele chegou a essa conclusão. Aí ele põe aqui, né, a consulta que ele fez, né? Sendo assim, propõe à presidência que seja solicitada prioridade à distribuição do PA 91 até que seja julgado o PA 91. Até que seja julgado o PA 91, propõe sobrestar o presente PA. Ao final, o item 2.7 do presente processo deve seguir o resultado do julgamento do PA 91.
Assim, a fundamentação para o item em questão passa a ser dos serviços e bens não admitidos. Da leitura dos autos, depreende que tais créditos serão analisados no PA 91. O resultado do julgamento do PA 91 deve ser aplicado ao presente item. Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanear os vícios constatados. Esse é o voto do relator. Passando à minha vista, está aqui, foi da reunião de fevereiro, né, de 2021, que é hoje. Fertilizantes, tá. O parecer da fiscalização, na análise do PERDECOMP de PIS/COFINS, expôs o seguinte: a empresa comercializa diversos produtos com alíquota zero, daí o acúmulo de créditos. Os livros contábeis foram validados. Não foram realizadas glosas de créditos relativas a despesa de energia elétrica, serviço de industrialização, depreciação, fretes e operações de venda, locação de prédios, embalagem, sofre e bens para revenda. Foram efetuados glosas em relação a serviços administrativos, serviço de auditoria, atividades meio, serviço de despachante e desestiva, serviço de pintura, e tá aí o restante. A atividade da empresa, ela mistura fertilizantes básicos, NPK, com micronutrientes específicos. No caso, são fertilizantes, né? Nos embargos, o embargante alega que não houve apreciação dos bens e serviços contidos no item 2.7, dos serviços e bens não admitidos do acordo embargado. Itens esses elencados na planilha 2, DOC 2, presentes à folha 1133 e 1278 desses autos, originariamente do PA 91. Não tendo sido feita a análise no processo 91, por não ter sido instaurado contencioso em relação ao mesmo, deflagrando assim obscuridade suscitada nos embargos de declaração opostos. No acordo embargado, o relator decidiu-se o seguinte, está aí, eu reproduzi aqui a decisão do relator que eu acabei de ler. Consultando-se o processo 91, constate-se que nele foi apresentada manifestação de inconformidade, ao contrário do alegado pelo embargante. O embargante alegou que lá não tinha contencioso, que todo o crédito lá tinha sido admitido, e essa informação é equivocada. Ela consta manifestação de inconformidade, e só que não foi dada sequência a essa manifestação, porque esse processo 91, ele foi juntado, anexado ao processo 22 e passou a seguir o trâmite do 22. E o 22, do seu turno, era repetitivo desse processo aqui que nós estamos cuidando. Então, consultando o processo 91, constata nele foi apresentada manifestação de conformidade, ao contrário do alegado pelo embargante, mas não julgada pela DRJ, em razão do fato que tal processo foi apensado ao processo 22, cujo RV foi julgado como repetitivo no julgamento deste processo, até então paradigma. No entanto, no anexo identificado como DOC 2 dos embargos destes autos, consta a relação dos bens e serviços glosados relativamente a todos os processos, o paradigma, os repetitivos e os anexos aos repetitivos, apreciados no subitem 2.7 do acordo embargado, podendo lá se verificar, em relação ao quarto trimestre de 2008, que é o período de apuração desses autos, que a quase totalidade das centenas de itens glosados, com identificação do fornecedor e da nota fiscal, se refere a bens ou serviços identificados como em levantamento. Quer dizer, o contribuinte ainda não tinha identificado o que se tratava esse serviço e esses bens. Estava em levantamento. Fato esse que impossibilita de se verificar a subsunção ou não do item ao conceito de insumo. Os únicos itens identificados nessa mesma planilha, e referente ao quarto trimestre de 2008, se refere a transporte de funcionários, água destilada, bebedouro, vale transporte, tubo esgoto, bonés, chave fusível, corneta, fechadura, filme frasco cristal, furadeira, luva, mandril, toner xerox, vassourão gari e martelete. O contribuinte não faz nenhuma explicação mais avançada a respeito de como tais itens se inserem no seu processo produtivo, né? Então, nesse contexto, eu voto por acolher os embargos, mas sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade, pois a rubrica do acordo embargado identificada com 2.7 dos bens e serviços não admitidos se restringe àqueles identificados no referido DOC 2 dos embargos, os quais, em sua quase totalidade, não se encontram identificados. E quanto aos poucos identificados, não se trata de insumos ou não se demonstrou sua efetiva utilização no processo produtivo.
cuja negativa de desconto de crédito deve ser mantida. Esse é o meu voto. Ok. Eu acho que deu para entender, sim. Eu achei que seria bem complicado esse processo, porque o Leonardo, ele estava entendendo que seria lá no outro processo 1291 que constava esses itens e que dependia da análise lá, mas o fundamento da negativa de crédito constou desse processo, né? É isso. E no voto vista está sendo observado e, inclusive, enfrentado isso aí, analisado. Aí, Elcio, um esclarecimento aqui. Eles vão separar os processos? Você falou que o pessoal do repetitivo... É porque eles ainda não sabiam como ia ser meu voto, né? Tá. Então, assim, se eles tivessem o meu voto, provavelmente ia ser mantido o repetitivo. Mas como ficou o contribuinte alega que cada trimestre tem itens diferentes, Tá. concluiu melhor separar mesmo. Aí vai vir um lote aí desses repetitivos, vai ser uma cacetada. Algum de nós aí vai pegar ele. E tudo em barco, tudo vai ser em barco. E tudo com esse embargo. Tudo em barco. E pouquinho a hora, né? O ruim é o trabalho de fazer um por um, né? Mas é um lote, e ele vai ser um lote de comparadigma, creio eu. Eu acho que não. Vai Não? ser cada um separado. Pelo que o Elcio falou, seria separado. Eu também eu acho que é porque, ainda mais se a lista de insumos são diferentes. Vou guardar esse voto vista aí. Vai ser sorteio, viu? Ok. Vai dar trabalho só para formatar. Bom, então, em razão do voto visto, o conselheiro Elcio está divergindo do relator, né, em relação aos efeitos infringentes, porque aí ele identificou porque sem efeito infringente, porque esses bens e serviços estão bem caracterizados, que eles não foram identificados, né, pelo próprio contribuinte. Só para entender uma coisa, presidente, posso fazer uma pergunta? Sim. Dá tempo ainda? Elcio, pelo que eu entendi aqui, o voto do Leonardo é o seguinte: ele tinha negado o provimento a esse tópico, né? 2.7. E aí ele está conhecendo, porque entende que ele não deveria ter negado e que a matéria deveria ser analisada lá no outro processo. Então ele conhece os embargos e acolhe com efeitos infringentes para retirar a negativa, né? E para aplicar o resultado do processo final 91. E é repetitivo desse. O 91 é que depende desse, não o contrário. Então, é um voto assim, ilíquido, né? Não sei, porque ele ia acolher os embargos para conhecer parcialmente o recurso voluntário. Olha só como ia voltar lá atrás. E não ia surtir efeito, né? Porque o 91 até então dependia desse voto. Ele não ia ter nunca, enquanto esse aqui não decidisse, ele não ia ter lá. Então, lá, inclusive, ele está juntado junto ao 22. E o 22 era paradigma desse. E vai ser a mesma coisa. Se você olhar essa planilha que o contribuinte deu aí, quase a totalidade dos itens está em apuração. Nem ele identificou do que se referia. Perfeito. Agora sim, só uma dúvida. A sua negativa agora para negar esse crédito não é a mesma negativa dele lá atrás? Mas só que eu trago esclarecimentos outros, né? Que ele não trouxe, né? Tá. Entendi. Tá bom. Era isso, presidente. Leonardo?
Pode votar já? Sim, presidente, acompanho. Mara, Acompanho. Pedro, Acompanho. O Elcio. Arnaldo, Acompanho. Laércio, Acompanho. Márcio, Acompanho. eu também estou acompanhando. Então, a decisão ela é por maioria de votos, né? Acolher os embargos infringentes, sem efeitos infringentes, para... Eu deveria ter votado nesse processo, já que foi relatoria do... Não, Ele não poderia ter votado, não. Não, cancela-se o voto do... Bem lembrado. Torna sem efeito o voto do Arnaldo, o conselheiro relator, o qual está substituindo, já votou. Então, aí maioria de votos, está se acolhendo os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e manter as glosas do crédito em razão da, conforme demonstrado, conforme descrito, explicitado no voto, na vista feita pelo conselheiro Elcio. Ficou vencido o conselheiro Leonardo Macedo, e eu designo o conselheiro Elcio para este voto vencedor. Eu vou ser o redator ad hoc e o redator do voto vencedor. Não tem problema nenhum, né? Não, eu até tenho um modelo que eu já fiz isso aí, se for o caso eu te passo. Você vai... no cabeçalho do voto dele é que você vai estar explicitando que aquilo é o voto do Leonardo. E depois, ao final, no voto vencedor, aí sim, a designação. Então, esse foi o item 2 da pauta. O item 3, também conselheiro Elcio, SESC, Administração Regional no Estado da Bahia, acho que é isso, né? Esse processo saiu em vista em janeiro para o conselheiro Leonardo. E, na ocasião, o relator votou para negar provimento ao recurso, sendo acompanhado pelos conselheiros Pedro e Mara. Você está colocando na pasta, conselheiro Elcio? Já está lá. Está lá? Eu só queria fazer uma parte em relação a esse processo. A questão é a seguinte, a gente tinha começado a votação, né? E como eu tinha falado lá, eu me baseei muito com os estudos que eu já tinha feito no passado a respeito dessa matéria. Mas só que durante esse período aí, o conselheiro Laércio trouxe novas decisões do Supremo indicando uma reviravolta para hermenêutica, né, da matéria. Aí eu precisei eu precisei adicionar alguns itens no meu voto. Então, como eu já li o relatório o mês passado, ele é bem extenso, e no voto eu enfrento item por item da controvérsia, eu gostaria de já ir direto ao voto, se não houver problema, e lá no voto está em vermelho o que eu adicionei em relação ao voto anterior. Aproveito até para agradecer o Laércio, que realmente eu fui fazer outras consultas lá no Supremo e vi que realmente eles estão caminhando para mudar totalmente a jurisprudência a respeito dessa matéria. E não foi só naquele processo que você indicou, tem outros também. Então, eu vou... Já posso ir direto ao voto, presidente? Sim, sim. Vamos lá. O que está em vermelho é o que eu alterei. Então, aqui, ó. Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem em que se indeferiu o pedido de restituição de CPMF. Pedido esse formulado sob o fundamento de que a instituição era beneficiária da imunidade tributária, que ela chama de isenção ampla, por se tratar de entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos, nos termos do parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal, bem como artigo 3º, inciso 5º da Lei 9.311. De início, deve destacar que a Constituição Federal de 88 previu duas espécies de imunidade tributária em razão do tributo. Uma relativa a imposto, no artigo 150, inciso 6º, e a outra referente às contribuições da Seguridade Social, artigo 195, parágrafo 7º. Feita essa diferenciação, já se pode ressaltar que toda a legislação referenciada pelo recorrente
em todos os momentos que se manifestou nos presentes autos, faz menção à imunidade do artigo 150, sexto, tratando-se, portanto, de imunidade restrita a impostos, conforme se pode verificar dos dispositivos a seguir transcritos, extraídos da peça do próprio recorrente. Aí eu reproduzo aqui todos os dispositivos legais que ele faz referência, né, todos relativos a impostos. Conforme se extrai dos excertos supra, todos os dispositivos normativos acima foram editados no âmbito dos sistemas constitucionais anteriores à atual Constituição Federal, ora prevendo de forma expressa a isenção de impostos, ora sendo regidos expressa ou implicitamente pelo artigo 20, inciso 3, a linha C da Constituição Federal de 67, que também é restrita a impostos. Quando o recorrente fez referência em suas peças recursais à imunidade tributária das contribuições sociais, para além do contido no parágrafo 7 do artigo 195 da Constituição de 88, ele o fez valendo de, primeiro, uma decisão do STJ prolatada em 2001, esse RESP aí, relativa à isenção da contribuição previdenciária patronal, da Lei 2.613. Ele fez referência também ao artigo 3º1 da Lei 9.311, que se restringe a não incidência CPF nos lançamentos de contas da União, Estado, Distrito Federal e municípios, autarquias e fundações, nada dizendo sobre o serviço social autônomo. E fez referência também à jurisprudência dos antigos conselhos de contribuintes da Justiça Federal, esta última em relação à contribuição previdenciária patronal, ao PIS sobre folha de salários, a contribuição para o INCRA e a contribuição para o FNDE. Constata-se, portanto, que a imunidade pretendida pelo recorrente, tendo como origem o parágrafo 7º do 195 da Constituição, funda-se em uma construção interpretativa, o que não significa que isso seja vedado, baseando-se em doutrina, jurisprudência, sem efeitos vinculantes, e em dispositivos legais que disciplinam matérias diversas, inexistindo dispositivo ou uma norma disciplinando de forma inequívoca a imunidade ou ainda a isenção da CPMF das entidades beneficentes de assistência social. Feita essa contextualização, passa-se a análise da imunidade da CPMF em relação ao caso específico. Conforme já dito, a imunidade está lá no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição. E, não obstante o contribuinte ter se valido do termo isenção no parágrafo acima transcrito, o constituinte, já se encontra pacificado que tal exoneração se reveste da qualidade de imunidade, dado se tratar de delimitação constitucional da competência tributária da União, tendo o dispositivo supra a restringido às entidades beneficentes de assistência social. Neste ponto, merece registro o fato de que, na previsão da imunidade dos impostos, a Constituição se reporta especificamente às instituições de assistência social sem fins lucrativos, enquanto que na imunidade das contribuições, às entidades beneficentes de assistência social. A própria Constituição Social, a Constituição Federal, delimita a assistência social nos seguintes termos. Está lá no artigo 203, aí eu faço um apanhado aqui. Verifica-se no caput do artigo constitucional supra que a assistência social se volta aos necessitados, abrangendo auxílio a famílias e pessoas carentes, incisos 1 e 2, a desempregados, incisos 3, e a deficientes físicos, 4 e 5, podendo ser definida nos seguintes termos. Aí eu trago uma definição aqui de doutrina, né? Aí eu faço referência à Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742, a LOAS, né? Também define a assistência social nos seguintes termos. Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que prevê os mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. A assistência social tem por objetivos o enfrentamento da pobreza e a garantia dos mínimos sociais. Nota-se que a assistência social se volta ao enfrentamento da pobreza, ou seja, a proteção das pessoas em condição de exclusão social, que além de não terem meios para contribuir para a previdência social, se encontram em condições desfavorecidas a demandar intervenção estatal obrigatória, no sentido de prover os mínimos sociais e atender às necessidades básicas daqueles que se encontram à margem do sistema previdenciário. Na hipótese constitucional da imunidade das contribuições, além de haver referência ao beneficiário de exoneração como entidade de assistência social, o dispositivo exige que tal instituto seja também beneficente, cuja conceituação se aproxima da caridade, que no passado era exercida primordialmente pela Igreja Católica, vindo o Estado Democrático de Direito a incorporá-la, enquanto agente promotor da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e garantidor da erradicação da pobreza e da marginalização. Artigo 3º, incisos 1 e 3 da Constituição Federal. Esse é o entendimento, aqui já é uma coisa que eu incluí.
Esse é o entendimento que constou do voto do relator, ministro Marco Aurélio de Mello, no julgamento do RS 566-622, verbos. Entidade beneficente é aquela sem fins lucrativos, que não visa interesse próprio, mas alheio, trabalhando em benefício de outros. Deve atuar no campo da assistência social, auxiliando o Estado na busca pela melhoria de vida da população e realização de necessidades básicas em favor dos hipossuficientes. Registre ainda que, mesmo para o gozo da isenção previsto no artigo 3º, inciso 5º da Lei 9.311, exige que a entidade seja beneficente de assistência social, nos mesmos termos do parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição. Considerando tal contexto, não se pode aqui decidir de maneira diversa daquela já adotada pela repartição de origem pela DRJ, ou seja, pela não substituição do recorrente à figura da entidade beneficente de assistência social. A uma, por ter sua atividade como principal destinatário, o comerciário, aquele que trabalha no comércio, ou seja, aquele empregado devidamente inserido no mercado de trabalho e no regime previdenciário. A duas, por ter como objetivo indireto o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, não tendo como foco, ainda que somente em parte, o social e economicamente excluídos, pois esse ainda se encontra em condições de miséria, cujo estágio evolutivo, né, chamar assim, é anterior aos daqueles que buscam aprimoramento cultural e integração social. Além disso, não se pode perder de vista que a Constituição Federal condiciona a fruição da imunidade tributária, seja imunidade de imposto ou das contribuições, à regulamentação por meio de lei. Por se tratar a imunidade de uma limitação constitucional ao poder tributar, ela deve ser regulada materialmente por meio de lei complementar, conforme estipula o artigo 146, 2 da Constituição Federal. Cabe à lei complementar regular as limitações condicionais ao poder tributar. Considerando que o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela atual Constituição com status de lei complementar, as limitações constitucionais do poder tributar encontram nele registro dos seguintes termos. Está aí o artigo 14. Exige que não haja distribuição de patrimônio ou rendas, né? Os recursos têm que ser aplicados no país, na manutenção dos objetivos, e deve ser mantida a escrituração das receitas, em livros revestidos de formalidades legais, né? Do dispositivo supra, constata que o Código estipulou como condicionantes à fruição da imunidade tributária o seguinte: não distribuição de patrimônio ou renda, aplicação dos recursos da manutenção da própria instituição, escrituração regular, alcance restrito aos serviços diretamente ligados ao objeto social. Aqui também já é uma inclusão que eu vou fazer aqui, com base nessas novas pesquisas que eu fiz. Quanto a esse julgamento, quanto a esse disciplinamento do CTN, a fiscalização consignou que, por se referir ao artigo 14 do Código somente aos impostos, ele não devia ser aqui aplicado, por se tratar de imunidade relativa a contribuições sociais. Nota-se que a fiscalização interpreta literalmente o dispositivo, pois efetivamente o artigo 14 do CTN remete a sua disciplina ao artigo 9º, inciso 4º do mesmo Código, que se refere apenas aos impostos disciplinares da Constituição Federal então vigente. Contudo, já se encontra assentado nas diferentes esferas jurisprudenciais que o artigo 14, só um minuto, o artigo 14 disciplina todas as limitações constitucionais do poder tributar previstas na Constituição Federal, abarcando, por conseguinte, as imunidades de impostos e contribuições. O recorrente alega que cumpre todos os requisitos do CTN, pois o presidente da instituição não é remunerado, por força do que prescreve o artigo 45 do decreto 60.836 de 67, sendo todos os seus recursos aplicados obrigatoriamente em seus objetivos sociais, conforme determinação expressa do artigo 34 do decreto 61.836, submetendo-se às prestações de contas anuais à Presidência da República, bem como à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União. Quanto à exigência de manutenção da escrituração de receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, o recorrente alega que ela também se encontrava satisfeita, em razão da obrigatoriedade de prestar contas anualmente ao TCU, CGU e Presidência. Tendo a fiscalização afastada da aplicação do artigo 14, em razão da interpretação literal acima apontada, o requisito de escrituração regular não foi objeto de análise nesse procedimento fiscal. Aí eu retomo agora o voto anterior. Contudo, se limitasse tal matéria a tal peculiaridade, a solução se tornaria menos dificultosa. Mas a Constituição, além de prever no artigo 146, inciso 2, a regulamentação genérica das limitações por lei complementar, ela remete às duas hipóteses de imunidade sob comento ao disciplinamento de lei. Lei essa que, a princípio,
se refere à ordinária. Aqui, a princípio, justamente, eu já estou indicando que o Supremo já está mudando, né, o entendimento dele. A princípio, se refere à ordinária, pois quando a Constituição delimita que determinada matéria deve ser regulada por lei complementar, ela o faz de maneira expressa, conforme o entendimento anterior do STF. Ele está mudando esse entendimento. Aqui também já é uma questão nova, esses dois próximos parágrafos. Contudo, no julgamento do RE 566-622, submetido à sistemática da repercussão geral, ainda não transitado em julgado, conforme consulta realizada no sítio do STF em 12/2/21, a maioria do pleno do STF passou a considerar que a lei referenciada nos dispositivos condicionais relativos à imunidade tributária das entidades de assistência social é somente a lei complementar, mudando a jurisprudência anterior da Corte. Decisão anterior essa que, segundo o ministro relator do referido RE, era de natureza precária. Mas, uma vez não se tratar de decisão transitada em julgado, esse colegiado não se encontra obrigado a reproduzi-la, conforme o parágrafo 2º de 62 do anexo 2 do regimento do CARF. E também não é só essa questão, aqui tem várias outras questões envolvidas. Voltando, né, ao voto anterior, com a pequena correção, logo, mantendo-se a adoção do entendimento anterior do STF, conclui-se que, além de se subordinar às condições do artigo 14 do CTN, as entidades beneficentes de assistência social têm de observar também as delimitações definidas em lei ordinária, que não colidam com os referidos condicionantes da Constituição e da lei complementar. De acordo com o entendimento do STF firmados nos julgamentos do RE 428/815 e na ação direta de constitucionalidade 2028, enquanto as condições materiais para o gozo da imunidade são matéria reservada à lei complementar, os requisitos formais para a constituição e funcionamento das entidades, como necessidade de obtenção e renovação de certificados de entidade de fins filantrópicos, são matéria que pode ser tratada por lei ordinária. Até então era esse o entendimento. Os requisitos formais de constituição e funcionamento das entidades beneficentes de assistência social, destinatárias da imunidade das contribuições, veio-se a realizar por meio da Lei 8.212, vigente ainda à época dos fatos desses autos. Aqui é 2002 a 2007. A Lei 8.212, ela foi revogada, se não me engano, em 2009, exatamente. Então, durante os fatos desses autos, era ela que regia a matéria, vindo a ser revogada pela medida provisória 466 de 2008, foi em 2008, cujo artigo 55 aí dispunha. Aí, no artigo 55, ela precisa ser reconhecida de utilidade pública, ser portadora do certificado, etc. Em alguns itens desse artigo 55, eles foram suspensos por aquela ADI que eu citei, a ADI 2028, mas não alcança esses que utilidade pública e o certificado. Alcança outros aí que estão no parágrafo 3º e no parágrafo 4º e no parágrafo 5º e 5º. Ele suspende esse funcionamento desses parágrafos, mas até então aqueles outros foram considerados constitucionais. Ressalta-se, como fizeram o julgador Acó, que somente as alterações introduzidas pela Lei 932/97 encontravam lição com a eficácia suspensa, por força da liminar concedida em cautelar na ADI, remanescendo constitucionais os demais dispositivos supra. A LOAS, que é a Lei da Assistência Social, também previa a existência de certificado para as entidades de assistência social, nos seguintes termos: conforme a inscrição da entidade no Conselho Municipal de Assistência Social ou do Conselho de Assistência Social Distrital é condição essencial para o encaminhamento do pedido de registro do certificado de entidades filantrópicas. Então, essa lei LOAS aqui, pelo que consulta que eu fiz, ela não foi objeto de inconstitucionalidade por parte do Supremo. Então, quer dizer, nela já existia essa exigência também. Aí, esse parágrafo aqui é novo. O parágrafo 3º do artigo 9º supra veio a ser revogado somente pela Lei 12.101 de 2009, posteriormente, portanto, ao período de apuração desses autos. Voltando ao voto anterior. Logo, para se beneficiar da imunidade tributária relativa às contribuições da Seguridade Social, a entidade deve ser reconhecida como de utilidade pública federal e estadual, ou do Distrito Federal ou Municipal, e ser portadora do registro de certificado de entidade beneficente de assistência social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada 3 anos. Aí eu venho agora com uma inclusão em razão da análise das novas decisões do Supremo. Quanto ao requisito, para fim de fruição da imunidade, da necessidade de ser de utilidade pública, a entidade de assistência social, merece registro o destaque feito pelo ministro relator do RE 566-622, acima referenciado, no sentido de que
apesar da inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei 8.212, reconhecida por maioria naquele julgamento, isso não significava que as entidades beneficentes, aspas, né? Isso não significava que as entidades beneficentes não deviam ser registradas em órgãos da espécie ou reconhecidas como de utilidade pública. Essa observação do relator está na página 20 do acordo. Por outro lado, registre aqui que, em recente julgamento, a ADI 4480, ocorrida em 27/3/2020, o STF, ao analisar dispositivos da Lei 12.101, essa Lei 12.101 ela veio substituir a 8.212, que foi revogada. A nova redação dada pela Lei 12.868 decidiu pela inconstitucionalidade formal do artigo 13.3 e daí os dispositivos, e do artigo 14, e declarar a inconstitucionalidade material do artigo 32, parágrafo 1º, dessa nova lei, não é a 812. Referida à decisão do STF, conforme já dito, se reporta à Lei 12.101, de 2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868. Lei essa que, conforme já dito, não se encontrava vigente no período de apuração desses autos, qual seja, 30/6/2002 a 30/6/2007, não alcançando, por conseguinte, o presente julgamento. Tal decisão se refere a requisitos definidos na Lei 12.101, relativamente a bolsas de estudo fornecidas por entidade de educação e a certificação, passando a exigir que tais pré-requisitos à imunidade deveriam estar previstos em lei complementar, revertendo a jurisprudência anterior acima referenciada. Nesse contexto, conclui-se que os presentes autos não são alcançados pela nova jurisprudência do STF, pois as exigências certificadas e os demais pré-requisitos da Lei 8.212, com exceção dos dispositivos introduzidos pela Lei 9.732, que se encontravam suspensos por de liminar concedida na ADI, encontravam-se vigentes ao tempo do presente período de apuração. O recorrente faz referência ao parecer GQ 169 da AGU para defender a ideia de que os serviços sociais autônomos não necessitam do certificado, tendo em vista que a própria lei que os instituiu já lhe conferira tal natureza jurídica. Contudo, o referido parecer é destinado exclusivamente à entidade denominada Associação das Pioneiras Sociais, cuja finalidade restou demonstrado no referido parecer como sendo de assistência social, filantrópica, nos mesmos termos da lei que autorizou a sua instituição. Aí eu ponho aí, Associação das Pioneiras Sociais, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, para prestar assistência médica qualificada e gratuita. Verifique-se o dispositivo supra que a própria lei de instituição da entidade a definiu como de utilidade pública, o que não ocorreu em relação ao recorrente, requisito esse necessário à aplicação da imunidade sob comento. Merecendo destaque aqui o objeto da Associação das Pioneiras Sociais, qual seja, assistência médica gratuita a todos os estratos da população. Por fim, registre que as decisões obtidas do SESC junto ao STF, próprias dele, né, decisões essas identificadas em consulta realizada no sítio da internet do tribunal, se restringe à imunidade de impostos. Uma delas sendo o SESC identificado como entidade beneficente de educação, em cujo auto de infração, então analisado, não se demonstrou o desvio de finalidade na aplicação de um determinado bem, por decisão da segunda turma, a outra é sob o julgo da emenda constitucional de 69. Portanto, conforme demonstrado nos autos, o SESC não cumpria à época, né? Não cumpre as exigências previstas no ordenamento jurídico pátrio à época dos fatos desses autos, tratando-se, portanto, de mais um indicador da não aplicação da imunidade tributária sob comento. Então, diante do exposto, eu voto por negar o provimento. Aqui eu quero só fazer mais uma explicação, é que mesmo que se você considerar que o certificado, com essa decisão do Supremo, essas são duas decisões do Supremo, uma relativa à nova lei, que não se aplica aqui, né, porque a nova lei não se aplica, e a outra relativa à 8.212, que é essa que se aplicaria aqui, só que ela ainda não transitou em julgado, essa decisão do Supremo. Então, a gente não está obrigado a aplicar ela aqui. Então, assim, mas só que não basta, não é só o certificado. Além do certificado, tem que ser de utilidade pública e previamente a tudo isso, tem que ser uma entidade de assistência social. E pelo que eu tentei deixar claro aqui no voto, o SESC não se enquadra nas características de uma efetiva entidade de assistência social, beneficente de assistência social. É por isso também que eu estou negando o provimento ao recurso. Laércio, quer falar? Só uma pergunta bem singela.
Você não acha que se enquadra na hipótese do artigo 14 e 9 do CTN? Não cumpre aqueles requisitos lá? Não, não falei isso, não. Eu Não, falei não, que a tô fiscalização perguntando. não analisou aqueles requisitos, porque ela considerou que só se aplicava a impostos. Então, aqueles requisitos não foram analisados. Tá. Só isso, obrigado. Bom, temos o voto, temos a vista do conselheiro Leonardo, depois já a vista eu voto e depois eu retomo a confirmação ou não dos votos dos conselheiros Pedro e Mara. Com a palavra, Leonardo. Obrigado, presidente. Primeiramente, fazer um esclarecimento inicial, que eu fiz a minha declaração de voto, né, tomando como base o voto apresentado no mês de janeiro pelo conselheiro relator. Então, já antecipo, já destaquei na minha declaração de voto, que está na minha página, que existe um excerto lá que constava no voto apresentado em janeiro e que, pela minha análise feita rapidamente agora, esse excerto foi suprimido. Então, ele está em vermelho ali no meu texto. Então, eu vou pedir licença. É sobre o artigo 14 do CTN? Isto. Porque eu fui verificar lá, como eu tive que analisar essa questão com base nas decisões do Supremo, eu tive que reportar mais detidamente aos autos, eu tive que fazer essa alteração. Exato, conselheiro. Posso iniciar, presidente? Então, conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório da repartição de origem, que indeferiu o pedido de restituição do CPMF. A instituição era beneficiária da imunidade, alega, né, seria beneficiária da imunidade tributária, isenção ampla, por se tratar de entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos, nos termos do parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal. O voto condutor apresentado pelo conselheiro relator foi no sentido de se negar provimento de recurso voluntário por considerar, pela não subsunção do recorrente a figura da entidade beneficente de assistência social, e 2, por não possuir o certificado de entidade beneficente, SEBAS, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Com as vendas de estilo, diverjo do voto apresentado pelo conselheiro relator. Inicialmente, é de se esclarecer que a recorrente é um serviço social autônomo, criado pelo Decreto-Lei 9853 de 46 e regulamentado pelo Decreto 61836 de 67. A finalidade da recorrente encontra-se prevista no artigo 12 do Decreto-Lei 9853 e no Decreto 61836, que assim prescreve. Eu os transcrevo. Por sua vez, o Decreto 61836 preceitua a abrangência da recorrente e a sua forma de atuação, conforme o que se segue. Transcrevo. Os serviços sociais autônomos explicitam e consolidam uma moderna forma de gestão de serviços públicos e sociais destinados à satisfação dos interesses da coletividade. Assim, compreendo que a recorrente é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos e constituída sob a forma de serviço social autônomo. As atividades desenvolvidas pelo recorrente são destinadas ao atendimento de questões finalisticamente de ordem social, voltadas para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias, e bem assim para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade. Cumpre salientar que os serviços prestados e desenvolvidos pela recorrente, na qualidade de serviço social autônomo, suplementam atividades essenciais do Estado. A imunidade tributária, a que deve fazer jus os serviços sociais autônomos, entidades sociais sem fins lucrativos, econômicos, deve ser interpretada de forma ampla e restrita, devendo incluir-se em seu bojo todas as atividades desempenhadas pelo Estado por seus demais entes. Nessa linha de raciocínio, válido o escolha do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, José Eduardo Sabo Paes. Trago ali a manifestação. Regina Helena Costa, citada por Roberto Wagner, afirma que a interpretação das imunidades deve ser efetuada de modo a efetivar o princípio liberdade por ela densificado, portanto, dar eficácia e liberdade por ela protegida. Deve ser efetuada na exata medida para fazer ressurgir dela o valor albergado. Ora, sendo a recorrente entidade social sem fins lucrativos, não está sujeita a tributação por meio de impostos e contribuições, justamente porque assim define a Constituição. Trago doutrina de Hugo de Brito Machado. Dever que a recorrente assumiu apenas a forma de entidade de direito privado, porém a substância, o ânimo que a move na consecução dos objetivos institucionais é o de contribuir para o bem-estar social
e a melhoria do padrão de vida dos comerciários, suas famílias, e assim para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, através de uma ação educativa, que, partindo da realidade social do país, exercite os indivíduos e os grupos para adequada e solidária integração numa sociedade democrática. Por certo, não há de ser a forma constitutiva, o aspecto morfológico que a projeta para o campo de incidência de impostos e contribuições. Há que se ter em consideração a característica anímica de suas funções. Diz os doutrinadores que a imunidade tributária é congênita à Constituição. Sua sede é, portanto, constitucional, está esculpida no capítulo da competência tributária. Aí eu trago doutrina, citando vários expertos sobre o tema. Logo, todos os fatos, atos ou pessoas imunes em virtude de prescrição constitucional são fatos, atos ou pessoas não tributáveis, insuscetíveis de gerar obrigação tributária. Devem ser presentes ainda os magistrais ensinamentos do saudoso Geraldo Taliba e Eliomar Baleiro, transcrevo. O intuito da norma que estatui a imunidade é retirar do campo de incidência tributária o fato, que em outras situações seria tributário. Na imunidade não há fato jurídico tributário, porque a norma de tributação não se aplica ao caso. Essa exclusão do fato da norma de tributação ocorre porque o Constituinte elegeu esse fato como merecedor de proteção, para que o tributo não fosse pago naquela situação. Trata-se de norma que não qualifica o fato como tributário. Assim, as entidades de direito privado, mas que são entes de assistência social sem fins lucrativos, estão abrangidas neste conceito. Cito o procurador do Ministério Público do Estado de Minas Gerais sobre essa questão, falo de imunidade. Aí prossigo. Não é de hoje que o Poder Judiciário perfila o entendimento de que os serviços sociais autônomos, exemplo do SESC, possuem imunidade tributária, por serem entidades assistenciais. Ilustro tal entendimento com o julgado a seguir transcrito. Então, eu chamo a atenção ali para o item 2 do acordo. Orientação jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a regra prevista nos artigos 12 e 13 da Lei 2613, e essa lei eu chamo a atenção, confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais, SESI, SESC, SENAI e SENAC, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições. Na mesma linha de entendimento, a orientação jurisprudencial desta Corte, inclusive em relação a outros serviços sociais autônomos criados por lei, como o SEBRAE e o SENAR. É um acordo agora recente, de agosto de 2020, da Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ainda do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Lei 2.613 estabelece a ampla isenção fiscal às entidades integrantes do Sistema S, SESI, SESC, SENAI e SENAC. A Lei 11.457 prevê expressamente a isenção das contribuições previdenciárias para as entidades que gozam de imunidade. A criação por lei, que é o caso de entidade filantrópica, supra-certificado ou registro que atesta tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições e impostos. Reconhecida a isenção e imunidade pela sentença recorrida, o SENAC também está desobrigado ao cumprimento dos requisitos previstos na Lei 12.101/2009, especialmente certificado de entidade beneficente de assistência social. Também um acórdão contemporâneo, aí, publicado em 31 de julho de 2020. A conclusão que se chega é que a imunidade tributária instituída pelo diploma maior não está de estrita forma assumida, a roupagem vestida pela pessoa jurídica que usufrui, mas sim a essência, a substância dos princípios, dos valores, da missão das funções que lhe sejam atribuídos. No caso, esses caracteres fundamentais estão patentes, como se reverberam nos objetivos sociais e previstos para as atividades da recorrente. Importante consignar que o STF, em decisão proferida no recurso extraordinário 566-622, decidiu em sede de repercussão geral pela fixação da seguinte tese: os requisitos para o gozo da imunidade onde está previsto em lei complementar. A decisão apresenta o seguinte emento transcrivo. Posteriormente, no mesmo processo, em sede de embargo de declaração, o STF decidiu conferir a tese relativa ao tema 32 da repercussão geral a seguinte formulação, abre aspas. A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas, a serem por elas observadas. O decidido foi emendado nos seguintes termos, transcrevo. Pense, então, que o STF deliberou que as contrapartidas para a emissão do SEBA somente podem ser exigidas por lei complementar, e não através de lei ordinária, Lei 8.212 e Lei 12.101. Assim, considerando o julgado pela Corte Suprema, tem-se que a lei ordinária somente cabe tratar de aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, e não dos requisitos a serem observados pelas entidades e exigências de atuação. Tais contrapartidas, que são exigidas por lei complementar, em conformidade ao julgado pelo STF, em atenção ao contido no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição,
estão presentes no artigo 14 do CTN, transcrevo. A compreensão que tive do voto do conselheiro relator é de que não há controvérsia no que tange ao cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, em verbis. Então, eu transcrevi o que constava no voto apresentado em janeiro. Ali, e esse excerto ali em vermelho agora não consta na nova minuta, no novo voto apresentado. Então, eu teria que consertar rever esse excerto aqui. Importante consignar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522, acrescida pelo artigo 28 da Lei 13.988, em face do empate no julgamento, deu provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte, afastando a exigência de apresentação do SEBAS, conforme a emenda a seguir reproduzida. Então, eu transcrevo aqui um julgado, agora do final de novembro, sessão de novembro de 2020. Do voto da conselheira, do voto vencedor, né, da conselheira Tatiana Nijama, destaco. Sendo assim, considerando a decisão, estou que o STF assentou naquele momento que certas exigências não serão mais necessárias para as entidades de educação e de assistência social por obtenção do SEBAS. Eis que essas contrapartidas estranhas, mais restritas e diferentes das que reza a lei complementar, não poder-se-ia ser enunciada por lei ordinária, ou seja, de que há reserva de lei complementar para a definição das contrapartidas a serem observadas pelas entidades beneficentes do país. Por isso, é preciso trazer que as entidades devem observar, para fins de isenção e imunidade das contribuições de seguridade social, somente os requisitos do artigo 14 do CTN. Proveitoso trazer em breve síntese que a época em que o CTN foi criado, em 66, quando da Constituição Federal de 1946, não havia ainda existência, tampouco dispositivo tratado de lei complementar, sendo tratado assim como lei complementar a partir de 67. Eis que, inegavelmente, o CTN trazia normas gerais de direito tributário, atribuição específica de lei complementar, o que, por conseguinte, foi assim mantido e recepcionado pela Constituição Federal de 88, atendendo assim o propósito disposto no artigo 146, inciso 2 daquela Carta Magna. Sendo assim, para melhor elucidar, eis que, em relação às contrapartidas para obtenção do SEBAS, consideradas inconstitucionais, eis que deveriam vir por meio de lei complementar, importante refletir as leis ordinárias 8.212 e 12.101. Vê-se que, nos termos dessas leis ordinárias, o SEBAS somente poderá ser concedido às entidades que cumprirem requisitos contrapartidas lá previstas, nas leis ordinárias. As contrapartidas são estranhas daquelas contidas no artigo 14 do CPI. Inegável, com efeito, assim que as leis ordinárias não trazem somente normas procedimentais para emissão do certificado, extrapolando a estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, que, por conseguinte, após a apreciação dessas matérias pelo STF, seria contraditório não afastar a exigência do SEBAS para tais entidades, já que cumprem com os requisitos dispostos no artigo 14 do CPN, que já estabelecem as contrapartidas materiais. O que, em verdade, meu sentir, quis dizer o STF, é que as entidades beneficentes de assistência social para fins de fruição da isenção das contribuições de seguridade social devem observar as contrapartidas previstas em lei complementar, leia-se contrapartidas definidas no artigo 14 do CTN, que, por conseguinte, devem ser considerados como concedidos os SEBAS decretado no artigo 55, inciso 2 da Lei 8.212, ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as entidades que observam os requisitos dispostos em lei complementar CTN, o que é o caso dos autos conforme testado em diligência. Os tribunais regionais federais já aplicam o entendimento consagrado pelo STF, de que os únicos requisitos a serem preenchidos para o gozo da imunidade tributária são os previstos no artigo 14. Nesse sentido, cito o julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Transcrevo. E leio o principal excerto. Desnecessária a apresentação do SEBAS, ou atendimento aos requisitos do artigo 55 da Lei 812. A Lei 2.613 de 55 estabelece a ampla isenção fiscal às entidades integrantes do Sistema S, SESI, SESC, SENAI e SENAC. Ambas as turmas que compõem a primeira sessão do STJ firmaram o entendimento no sentido de que a regra prevista nos artigos 12 e 13 da Lei 2.613 de 55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais, SESI, SESC, SENAI e SENAC, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições. Exame de admissibilidade nos autos do RE 566-622 foi declarada a repercussão geral sobre o tema análise, nos seguintes termos. Admito a repercussão a fim de que o pronunciamento do Supremo sobre a rigidez ou não do artigo 55 da Lei
8.212, bem contornos vinculantes. No julgamento do referido recurso, reconheceu-se que os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar previstos em lei complementar. Ao afirmar que somente a lei complementar pode estabelecer condições para proveito da imunidade contida no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal, o egrégio Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação de leis ordinárias que limitam o aproveitamento do benefício constitucional, como é o caso da Lei 8.212 e Lei 12.101. No mesmo sentido, é o entendimento desta Igreja Corte ao julgar o RE 56622, o STF, em nova análise do parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal, acolheu a tese de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar. Para o enquadramento na condição de beneficiária da imunidade, a contribuição de financiamento da Seguridade Social, a entidade deve demonstrar o atendimento dos requisitos constantes do artigo 14, à medida que não há no ordenamento jurídico lei complementar especificamente ditada para regulamentar a limitação tributária do artigo 195, parágrafo 7º. Por fim, e não menos importante, deve ser registrado que o STF, em decisão proferida na DI 4480, decidiu pela inconstitucionalidade da exigência de certas contrapartidas materiais para a obtenção do SEBAS, eu transcrevo, também julgou recentemente os embargos declaratórios nessa DI. Assim, não existindo lei específica complementar prevendo contrapartidas para as entidades, permanece o entendimento de que, cumpridos os requisitos do artigo 14, possuem direito ao reconhecimento da imunidade tributária. Nesses termos, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. E ressalvo que eu fiz esse voto, como dito, baseado nas considerações feitas pelo conselheiro Elcio, no voto apresentado em janeiro. Mas vão ao encontro, né? Vão ao encontro. Então, eu acho que eu consigo manter essa declaração de voto, presidente. Uma análise rápida feita com os acréscimos aí feitos pelo conselheiro Elcio. Eu queria só fazer uma parte, presidente. Sim. É porque no voto do doutor Leonardo, ele iniciou falando que eu me baseei na falta do certificado e por não se caracterizar como assistência social. Mas também eu destaquei bastante no meu voto o fato de que não constar da lei que instituiu o SESC, o fato de ela ser de utilidade pública, conforme constou naquela lei daquela instituição que o contribuinte alega. Esse fato de não ser a lei que institui o SESC, não definir que ela é de utilidade pública, isso também foi relevante no meu voto. Mas não é só isso. Outra coisa, a gente percebe nesses votos aí, porque, por exemplo, a fiscalização, ele não analisou os requisitos do artigo 14, que ele achou que se aplicava apenas a impostos. Então, quer dizer, aqui no caso, você está considerando que ele cumpriu todos os requisitos do 14, pelo que consta no voto. Agora, uma coisa que eu acho engraçada nessas decisões judiciais aí e administrativas, que eles consideram cumpriu os requisitos do artigo 14, a garantia da imunidade. Só que os requisitos do artigo 14, eles são só requisitos organizacionais. É escrita regular, não distribuir lucro, Mas, então, quer dizer, uma pessoa jurídica qualquer aí, que decide fazer qualquer atividade, vender alguma coisa, mas não vai distribuir lucro, não vai aplicar todo o recurso na própria atividade, ela vai ser considerada imune? É isso que eu não consigo entender. Porque aqui eu não consigo entender como que o SESC, mesmo considerando a lei que a instituiu, mesmo considerando tudo que o voto vista aí abordou, eu não consigo entender como que ele se encaixa na instituição beneficente de assistência social. Eu não consigo entender isso. Eu acho que antes de você partir para os artigos 14, primeiro você tem que ver o que a entidade faz. Porque se você só cumprir escrituração regular, não distribuir lucros e investir na própria atividade, qualquer pessoa jurídica pode fazer isso. Então, todas seriam consideradas imunes. É isso que eu acho muito estranho nessas decisões judiciais, que eles focam só nessa questão e não vê antes. A própria Constituição define o que é assistência social. Eu já vi muito doutrinador falando que aquela assistência social definida na Constituição não se aplica a esse caso da imunidade. Eu não sei por quê. Eu acho que a Constituição é um elemento único e deve ser interpretado sistematicamente. Então, essa questão aí é que eu não consigo entender, porque basta cumprir o artigo 14 e pronto, a garantia da imunidade? Se for assim,
Não vejo como garantir. E assim, essa virada de a hermenêutica do Supremo, realmente eu estou atestando que está nesse caminho, né? Inclusive, nas decisões anteriores da ADI, o Marco Aurélio não votou. E foi o Marco Aurélio que provocou essa virada. Lá na época, ele não votou, não sei se estava impedido, alguma coisa, mas ele não votou naquela época. Agora ele vem e vota nas duas ações. Tanto da Lei 8.212 e revertendo totalmente a posição anterior. E ele fala que a posição anterior é precária, né, para poder justificar nessa mudança radical. Então, assim, nesse sentido, porque lógico que tem que cumprir o do artigo 14. No meu voto eu falo, a Constituição fala, as limitações constitucionais do poder tributar, dentre as quais está a imunidade tributária, ela tem que observar o artigo 14 do CTN. Mas basta não distribuir lucro, basta ter escrituração regular e basta reverter a própria atividade dos recursos, é imune. Não consigo entender isso. Eu só queria fazer a parte. Ok. Posso só fazer uma consideração adicional, presidente? Sim. Não, só salientar, eu coloquei no meu voto, mas talvez eu deva abordar com maior profundidade. Nós estamos aqui tratando de entidades criadas por lei. Diferente de uma outra entidade que pode ser de assistência social não criada por lei. Aqui ela é criada por lei. Né? E a Lei 2.613, de 55, ela prevê o seguinte, no seu artigo 12, os serviços e os bens do SSR gozam de ampla isenção fiscal, como se fossem da própria União. Aí o artigo 13. O disposto no artigo 11 e 12 é o que eu li, desta lei se aplica ao SESI, ao SESC, e ao SENAI e ao SENAC. Então, há previsão legal, diferente de uma entidade social, beneficente social não criada por lei, aqui elas são criadas por lei, e a Lei 2.613, ela prevê essa isenção fiscal ampla. E isso é o que o STJ e os tribunais têm seguido, eu cito no meu voto. Qual é o artigo da lei, Leonardo? O artigo 12 e 13. Essa lei ela trata do serviço social rural, mas aí o artigo 13, ele diz que essa isenção fiscal, ela se aplica, além do serviço social rural, ao SESI, ao SESC, que é a entidade recorrente, ao SENAI e ao SENAC. Tem um detalhe é que essa lei é na Constituição de 45, né? Exatamente, de 46. Mas não foi revogada. 1946. E outra coisa, ela fala em isenção fiscal. Então, porque na época das constituições anteriores, não existia a imunidade da contribuição previdenciária. Mas o STJ já pacificou, Elcio. Pois essa lei se aplica às contribuições. Para a gente. Não é uma decisão com efeito vinculante. Não, os tribunais regionais federais têm aplicado reiteradamente. Se fosse com efeito vinculante, eu observaria. Inclusive, a do STF, quando tiver já o trânsito em julgado, eu vou passar a observar, lógico. Mas enquanto não tem o trânsito em julgado, a lei lá estava vigente à época, a 8.212, exigindo, além do certificado ser de utilidade pública, e também o simples fato de ser criado por lei, porque tem muita instituição que foi criada por lei, tem que ver também a natureza da atividade. Então, tem essas questões aí que teriam que ser analisadas, né? Ok. Acho que está bem colocado e polarizado, né, os entendimentos. O conselheiro relator está negando o provimento, e também o bem fundamentado, com fundamentação precisa, e também o bem fundamentado voto vista, vem no sentido contrário, Leonardo, para dar provimento ao recurso. Conselheira Mara e Pedro haviam votado, mas quiserem
fazer alguma alteração no voto, ou confirme, por favor. Mara, primeiro. Olha, eu dou os parabéns aos dois, tanto ao relator quanto ao Leonardo, o conselheiro Leonardo que fez o voto de vista, porque são dois estudos muito aprofundados do tema e que a gente vê pelo que não é uma matéria fácil de ser decidida, não. Então, assim, todos os dois votos levaram a gente a refletir muito sobre o tema, sabe? Foi um trabalho muito bonito que vocês fizeram. Mas eu vou manter meu voto, vou continuar acompanhando o relator, porque eu acho que a questão é assistência social mesmo. Eu não vejo como que essas entidades fazem assistência social. Para mim, elas são entidades que atuam para determinado grupo de pessoas. Elas não têm esse conceito de amplitude que a Constituição almeja, né? De atender toda a população do país. Então, por isso, eu concordo com o voto do relator e vou manter meu voto acompanhando o relator. Pedro? Presidente, eu tinha entendido que a entidade tinha descumprido o artigo 14. Por isso eu acompanho o relator, né? Mas pelo que eu entendi agora, com essas excelentes explicações e votos, não é o caso, né? De fato, já faz um tempo, a gente voltou um caso do Ministério Público, uma vez, em que eu partilhei desse entendimento apresentado pelo conselheiro Leonardo Toledo, né? Então, a fiscalização, primeiro, deve demonstrar o descumprimento do artigo 14, nos casos dessas entidades que são instituídas por lei, como o Ministério Público e como as entidades do Sistema S, por exemplo, né? Então, entendo sim que aqui não foi demonstrado pela fiscalização o descumprimento do artigo 14, né? Realmente, para essas entidades instituídas por lei, realmente basta o cumprimento desses requisitos, que são mais, assim, institucionais, administrativos, né? Como o Elcio colocou, né? Não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Aqui, o inciso 2, para mim, é o ponto principal, né? Que aí, nesse ponto, eu discordo do voto da Mara, porque a empresa, a entidade, quando ela aplica os recursos, né, na manutenção dos seus objetivos institucionais, né, ela está cumprindo, sim, os objetivos institucionais dela. Ou seja, se ela foi criada para prestar um determinado serviço, seja para um setor ou não, e aquele serviço é de assistência social, ele vai continuar sendo de assistência social, né, ainda que para um determinado setor ou não. É impossível, assim, a gente esperar que elas sejam totalmente abrangentes, né? Então, o Sistema S, sim, contribui muito para a questão social no país, e entendo, sim, que não foi demonstrado pela fiscalização, principalmente o inciso 2, né, que ela aplicou os recursos em outras coisas, que não os objetivos institucionais dela. No caso aqui, então, sim, o SEBAS não é motivo, a ausência do SEBAS não é motivo para fazer a cobrança aqui nos autos. Então, acompanho a divergência do Leonardo Toledo. Obrigado. Eu queria fazer só
parte, presidente, é que, conselheiro Pedro, eu acho que ele mantém os objetivos institucionais e que não estou questionando o trabalho que eles fazem, não, mas eu só entendo que eles atendem um público específico, que são os associados. O fato da universalidade que eles não atendem, porque eles não atendem qualquer pessoa que bate lá na porta. Diferenciadamente. Você pode utilizar o SESC. Pode. Sim, diferenciadamente. Eu já usei muito SESC, SENAC, já fiz vários cursos lá, mas você atende a um público diferenciado, tá? A taxa que você paga é diferente, é mais alta e tal. Mesmo os hotéis do SESC, né, ele é mais barato que os outros, mas mesmo assim, um hipossuficiente não seria capaz de pagar. Não é para qualquer um. A gente teve uma época que a gente tinha convênio com o SESC, ela do Rio, aí toda vez que a gente ia trabalhar no Rio, o Ministério da Fazenda, né, a gente ficava lá, mas a gente pagava mais do que associado. Então, isso é só um exemplo, só para citar que, na verdade, o que eu entendo é essa universalidade que não tem, conforme o Elcio relatou. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que o conselheiro Pedro, então, você está votando pelas conclusões, né? Porque você está divergindo pelas conclusões do voto do Vista, né? Da divergência do Leonardo. Não. Porque o Leonardo, você está divergindo pela falta de comprovação do artigo 14. É na mesma linha. Ele tinha se me permitem, ele tinha... Acho que o Pedro comentou. Na minha análise. Tá. Entendi. Lembrando o caso... Ponto, né? Lembrando o caso do Ministério Público. Eu concedi a palavra à Mara, porque o Pedro manifestou no voto dele o entendimento contrário, e aí achei por bem deixar a Mara manifestar. Então, eu peço aos demais ainda, pode fazer as considerações que quiserem no momento do seu voto. Só um detalhe, Paulo, só um detalhe. A respeito dessa questão do artigo 14, é porque a fiscalização considerou, eu pus isso no voto, né? Que o artigo 14 lá, ela fala especificamente de imposto, né? Então, ela interpretou literalmente e falou, então não se aplica aqui, aqui é contribuição social. Então, então a fiscalização nem olhou o artigo 14, porque para ela não se aplicava. Então, inclusive no caso do voto do Leonardo, eu não vi no voto dele ele demonstrando que ele cumpriu todos os requisitos. Então, quer dizer, ele está considerando que cumpriu, mesmo sem que a fiscalização não enfrentou isso aí. Ela se baseou nos outros itens que afastavam a imunidade. Era só essa questão. Ok. Acho que já avançamos demais no tema. Sim, vamos dar continuidade. Arnaldo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu estou tentando analisar bem essa questão e estou tentando ser bastante objetivo na minha forma de analisar, e eu vou seguir o voto do conselheiro Elcio, tá? Por entender que me gera um certo desconforto também reconhecer essa imunidade apenas com base no artigo 14 do CTN, porque como destacou bem o conselheiro Elcio, são questões muito voltadas para a estrutura da empresa. E elas estão muito voltadas também para a questão, talvez, daquilo que diz o artigo 9º lá, quando ele remete ao 14, ele fala do patrimônio, renda e serviço das entidades de assistência social. Só que quando a gente está falando dessa questão que envolve a imunidade das contribuições, não é só uma entidade de assistência social. Isso o conselheiro Elcio destacou bem. Tem também a questão de ser beneficente. Tem que ser uma entidade beneficente. Não basta ser de assistência social. Eu só pelo fato de ser de assistência social, eu já não reconheceria essa imunidade para o SESC. Mas quando eu agrego a questão do beneficente, eu não consigo ver essa amplitude toda, não. Então, por essas razões, eu acompanho o voto do relator. E nego o provimento. Laércio. Vou acompanhar a divergência do conselheiro Leonardo, até acho que tinha meio que sinalizado nesse aspecto na sessão passada, em fazer a divergência.
Inclusive, teve um caso do Pedro que eu aderi ao, que eu acho que foi voto vencido, sozinho, que eu aplicava, tinha essa compreensão do artigo 14. E aqui a principal diferença, como apontou o conselheiro Leonardo, é a entidade criada por lei. E num caso semelhante, envolvendo a Santa Casa, que eu fui relator, acho que na turma era só eu, o Paulo, Pedro e Leonardo, na época, convertemos em diligência para verificar se cumpriu os requisitos do 14. Cumprido, nós julgamos procedente o pedido. Irmandade, não vou lembrar o nome do caso, é Irmandade. E lendo melhor o regimento interno aqui também, a questão diz o quê? Para aplicar as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal. Ele também diz que são aquelas hipóteses do artigo 1036 a 1041 do CPC, que para mim, a definitividade é do julgamento da repercussão geral ou da ADI ou da DPF, não o trânsito em julgado em si. Porque ali do 1036 ao 1041, quando ele vem trazendo ainda, ele fala, julgado a repercussão geral, automaticamente os tribunais têm que aplicar. Então, se no final do dispositivo ele fala que é ou dos artigos 1036 a 1041, eu acabo aplicando. E a turma não tem em boa parte, ela não tem aguardado o trânsito em julgado, até tem a questão da Zona Franca, de Manaus e outros mais, nós estamos já automaticamente aplicando as decisões. Então, eu estou acompanhando a divergência, belíssimo voto, talvez, a priori, se eu tivesse pedido visto, talvez eu faria uma conversão em diligência, mas acho que não é o caso, porque também já demos decisões ilíquidas lá embaixo, eles vão poder apurar se cumpriu o 14, né? E é como eu voto, presidente. Obrigado. Márcio. Então, presidente, senhores, o meu desconforto está justamente na certeza do cumprimento do artigo 14, né? Porque conforme ficou claro pela exposição do relator, a fiscalização não adentrou, né, em aferir se o artigo 14 foi cumprido, né? Eu acho que isso seria um ponto essencial. Sem dúvida, os dois posicionamentos expostos foram colocados de forma brilhante, e é o que realmente o judiciário está debruçado. Vejo essa questão da lei 2.613 um fato relevante, mas também acolho a ponderação do conselheiro relator quando fala que a exposição dessa lei ela é muito lá de trás, antes da Constituição, e que abordava apenas a isenção. Acho que poderíamos até aventar a questão da diligência para aferir essa questão do artigo 14, até como foi apontado agora pelo conselheiro Elcio, pelo conselheiro Laércio, mas como a gente está conduzindo a questão para votação, eu estou acompanhando o relator. Ok. Na mesma linha das considerações de Arnaldo e Mara, eu também estou acompanhando o relator para negar provimento. Então, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Ficaram vencidos Leonardo, Pedro e Laércio. Leonardo, você vai declarar voto, é isso? Você tinha falado no início? Vou declarar voto, presidente. Ok, então, obrigado. Manifestação de intenção de declaração de voto. Senhores, não conseguimos fazer intervalo até agora. Vamos
parar por 10 minutos. Por favor, apoio, interrompa a gravação.